Olá, estamos de volta, a gente vai dar continuidade. Eu estava falando, né, sobre a questão dos judeus, do culto fálico, a questão da briga, das discussões afins sobre essa questão do povo judeu ter sido um povo idólatra e essa idolatria ter dado continuidade e não monoteísta, por quê? Porque ele permitia a presença de outros deuses, né, de outras entidades espirituais, em termos mais modernos, na sua região, desde que Yahvé, ou Iebá, ou Ievé, ou Revé, ou Iá, ou Jeová, erroneamente as pessoas traduzem. Gente, olha só, não existe a letra J, ou Iota do grego, em hebraico. Então não tem Jeová, mas deixa as testemunhas afins e enfins aí discutindo o que quiser discutir. Mas vamos lá ao caso, né? Eu vou ler um textinho aqui do meu resumo, porque bem, o potencial aqui de jornalistas, né, que consegue falar tudo. Não, vamos lá. Rami, ele vai dizer que o politeísmo ele foi invariavelmente precedido ao monoteísmo. Isso foi confirmado em investigação recente, né? A crença em um Deus ou Espírito Supremo brota da crença de muitos deuses e espíritos. Aí cada um foi defendendo o seu, até chegar ao ponto, no caso dos judeus, Yahvé passou a ser o seu Deus, um único Deus ali que eles veneravam, mas vem de um panteão. É isso que a gente está querendo dizer, né? Os judeus eram assim, porém a Bíblia ela não se preocupa em trazer essas provas, isso que eu estou falando, né? Apesar do fato de que alguns documentos foram algumas vezes redigidos, significa corrigidos, e existem algumas provas que foram inclusive apagadas, né? Um exemplo desse apagão bíblico, dessa falsificação, ela pode ser encontrada em Juízes, capítulo 18, versículo 30. Vamos ver, falar da versão revisada, tá bom? Eu vou usar muito a Bíblia do rei Tiago, tá? A versão inglesa. Eu vou estar trabalhando essa daí, não vou estar trabalhando com Jerusalém agora, né? Aí nós vamos ver a substituição do termo Manassés, substituído por Moisés. Se você pegar ali o original, se você pegar a fonte, o pessoal que gosta de pesquisar, de ratificar o que a gente está falando, dá uma olhadinha lá. O termo Moisés ele vai ser substituído, né? Faz uma comparação bíblica. Sempre estudo comparativo, gente. Eu participei de uma palestra agora, tempo atrás. O pessoal, eu usei essa Bíblia aqui. Tá, mas a tradução, existe N traduções, sem considerar que na transliteração de uma língua hebraica, de uma língua acadiana, uma língua arcaica, para o nosso português muda muito. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Não vamos generalizar, não vamos ser ignorantes, vamos fazer as coisas da forma correta, né? E por que eles fizeram isso? Foi com o intuito de esconder o fato que os descendentes diretos de Moisés eram adoradores de imagem, né? Até mesmo no tempo do cativeiro. Os rabinos, né, no caso Milton, vai chamar e vai falar sobre isso, ele vai dizer que essa regra insulta, inclusive o Talmud. Mas, gente, existe uma ideia, uma idealização de controle. E sempre que há controle, as pessoas criam as suas regras, as regras de conveniência, as regras que vão adaptar as suas formas de controle, de modo que aquele povo seja subjugado. Então, é justo a gente entender que estamos falando de uma humanidade que continua não agindo muito diferente nos dias de hoje, não. Elas criam suas próprias regras, regras essas que nem mesmo eles cumprem, né? Mas dizem aí que consegue com isso. Então, o Milton vai dizer o seguinte, que todas as palavras que estão na lei estão escritas obscenamente. E se elas forem alteradas, elas vão ser mais vulgares ainda. Então, assim, é uma palavra pesada, né? Mas a gente vai dizer que Fulf, por exemplo, um estudioso, ele vai ensinar que os homens precisam ler decentemente o que está escrito. Ler decentemente para escrever decentemente. Também pesadas as palavras dele. Mas, enfim, essas instâncias de eufemismo elas podem ser rastreadas, né, em vários lugares na Bíblia. Juízes 3, versículo 24, nós vamos ver Isaías, capítulo 7, versículo 20. Por exemplo, a gente vai achar a palavra coxa em Números 5, 24, calcanhar em Gênesis 15, 3, salvo em Jeremias 22, 13. A palavra entregar em Isaías 42, versículo 7, né? E o último versículo, o Toshayane, ele diz o seguinte, que ao invés de traduzir por entregar o texto de Isaías, eu não vou ler o texto porque o nosso espaço é tão pequenininho,
que não dá tempo de ficar lendo tudo, mas depois você dá uma conferida. Já diz quem está trabalhando com a revisada também. E a corrigida também dá para dar uma percebida nisso. Ele vai dizer o seguinte, que atrás da porta e dos pós tem colocado tua memória, para além de mim, não, como é que é? Deixa eu ler de novo aqui. E atrás da porta e dos pós tem colocado tua memória, para além de mim, não me tens descoberto e subido. Tu amplias o teu leito e obtém um contato com eles, amates a sua cama e estás contemplando o falo. Nós vamos ver, então, nesse texto de Isaías, contemplar isso aí, com o falo, a pedra ali, como um aspecto da manifestação de divindade. O Yahvé, ele vai se manifestar através da pedra. A gente vai ver que não é só esse texto que diz isso aí, não, né? O Targum, e também São Jerônimo, ele vai traduzir por memorial, ou ídolo, tá? Ou ídolo, talvez você acha essa palavra ídolo aí, né? Ou símbolo das nações todas idólatras. Então a gente vai perceber a idolatria. A gente não precisa sair da Bíblia para perceber a vasta narrativa sobre a idolatria. A gente percebe isso claramente, sem ter necessariamente sair dos textos bíblicos, né? Do cânon bíblico, desses 66 livros que formam hoje a nossa Bíblia. Os apócrifos, então, estão recheados, né, de informação. Bom, então participar do culto a Baal era muito comum, muito comum. Inclusive o termo Baal significa Senhor, o marido, dono da casa. Então eu digo mi Baal et Marcelo, eu estou dizendo que meu marido é Marcelo. E também meu dono, porque na concepção primitiva, patriarcal, o marido passava a ser o dono, o pai era o dono da moça. Depois ela passava para o seu marido, que passava a ser dono. Isso na Bíblia diz que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, nem o homem tem poder sobre o corpo dele. Né? Há uma troca aí. Quando eu me torno um, este ato de se tornar um, né, como o próprio Deus disse lá na Gênesis, no mito da Gênesis, ele vai dizer assim, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e tornar-se-á um só. Né? Tornar-se-ão um só. Então, esse ato de unir, de intercalar essa unidade, é como assim, que se eu defendo a questão da androginia, né, primitiva, o homem, o pecado seria o ato de Deus partir, separar macho e fêmea. Mas isso aí a gente vai deixar uma outra oportunidade, vou continuar aqui falando da idolatria. Mas só para você pensar, separou macho e fêmea, né? Aí quando se torna homem e mulher, no ato da copulação, eles se unem, eles se juntam, a gente tem uma unidade aí, o Y, o X juntinho, unido, formando outras vidas, né? Olha só, biólogos, eu sei da diferença de um outro, mas só para ficar romantizado, eu coloquei XY, mas a gente sabe aí do XX e do X, tá? Então, vamos voltar aqui. Em particular, o culto do Baal e de Aserá, a consórcia de Baal, tá calor aí, gente, porque que tá... ufa! Nós veremos que era uma forma de adoração fálica, e ela tornou-se desagradável, e as provas da sua existência foram procuradas nos quatro cantos para serem destruídos, né? O culto, além disso, tornou-se um culto esotérico, fechado, hermético, por conta da perseguição, né? Conhecido apenas através da casta sacerdotal. Os sacerdotes, eles acabavam tendo acesso a essas informatizações. A gente costuma dizer que o cristianismo, ele não né, despaganizou as civilizações mais primitivas. Pelo contrário, ele sincretizou o paganismo dentro do cristianismo e miscigenou a partir das suas próprias derivações vertentes, ali mesclando o paganismo ali dentro. A gente vê as igrejas cristãs, né, mais ortodoxas, o próprio catolicismo em si, a presença do paganismo é explícito. Qualquer um que tem um pouquinho de conhecimento, dá uma lidinha, consegue perceber aí a presença do paganismo dentro das igrejas cristãs, né? Inclusive, gente, a idolatria, ela não se baseia numa estátua. O protestantismo hoje, atual, principalmente a teologia da prosperidade, ela não deixa de ser idólatra. Porque Jesus, ele diz, não podeis servir a Deus e a Mamoná, a Mamon. A Mamon significa lucro, mamoná, o sistema de lucro. Então, assim, ele faz aquela crítica que transforma a casa de meu pai em covil de ladrões. Por quê? Porque o animal que era levado ao templo para ser sacrificado ao Deus, a Deus,
ele era vendido, ele era comercializado. Então, não havia a preocupação ritualística de oferecer a Deus o que era de Deus. Tinha a preocupação de dar a César por medo da represália, mas de dar a Deus o que é de Deus. Tanto que Jesus ele faz esse comentário de dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Agora, vamos lá, cá para nós, cá para nós. Eles estavam mais preocupados em dar a César porque César beneficiavam aqueles que davam, né? Uma jogada política aí que predomina até nos dias de hoje. Mas o culto verdadeiro, o verdadeiro reconhecimento da soberania de Deus, faltou, falta até hoje. Então nós vamos à igreja, cá para nós. Perdoe-me os que não fazem parte desse contexto, mas a grande maioria está atrás de poder, está atrás de bênção, está atrás de reconhecimento, está atrás de alguma coisa, menos de adorar a Deus. Porque se eu quero adorar a Deus, Lucas 17:21 diz que o reino de Deus ele está dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, e Deus, quando Davi ousou em dizer que queria construir um templo para adorá-lo, porque todos os outros povos pagãos tinham um templo do seu Deus, Deus disse a Davi: eu não habito em templo construído por mãos humanas. Eu habito no coração quebrantado e contrito. O coração aí, ele é eufemismo de quê? De alma, de desejo, de vontade. De ter esse desejo, essa vontade de buscar a Deus. De conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E aí? Nós temos feito isso. Então, a religiosidade, alguns vão defender como religare, que realmente quem criou essa palavra, religião, dogma, conceito, estava pretendendo religare, que é o ato de voltar a Deus, já demonstra que desde a antiguidade o homem já tinha se ausentado do propósito de conhecer Deus. E hoje, se nós temos a religião como um religare, eu faço a grande pergunta: porque Deus só quer um coração quebrantado e contrito, por mais que eu leve ouro e prata, eu estou agradando a Deus? Jesus simplifica isso de uma forma tão linda. É claro que as igrejas precisam de dízimo, precisam de ofertas, precisam de pessoas para trabalhar e para sustentarem, porque nós vivemos um sistema capitalista, tudo hoje é pago. Então, nenhum órgão, seja ele com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, vive sem ter uma rentabilidade, gente. Então, é lógico que se você está no lugar, você participa do grupo social, você participa daquela comunidade, você comunidade. Comunidade significa comunidade. Se eu não estou em comunidade com ele, não tem por que eu ficar ali, ficar discutindo. Tem gente que vai na igreja, né, porque eu era pastor. Aí eu não concordo com o dízimo. Aí eu não concordo com a oferta. Mas concordava em receber a bênção. Concordava de graça a receber e de graça a dar. Então a gente vê aí um jogo de conveniência. Então a igreja precisa de sua sustentação. Não estou aqui fazendo apologia a você que é dizimista deixar de ser dizimista. Eu acredito que existe uma bênção muito especial no dar. Jesus disse, é dando que se recebe. O que você der, o tempo que você tira para olhar, para sorrir, para dar um abraço, inclusive um livro do Padre Smith, Um Sorriso, por favor, foi um dos livros mais lindos que eu li, eu tinha 9 anos de idade, ele dizia sobre o ato de salvar com um sorriso, o ato de salvar com um abraço. E tem tanta gente aí querendo salvar com a, né, a bomba, e eu, não é isso que a humanidade precisa. Nós precisamos do ato involuntário, de querer, né, a mão direita fez, a outra não cobrar. Porque a gente dá um presente e a gente quer ser homenageado, né? A gente faz um agrado, a gente quer ser reconhecido. Não, não estamos falando desse reconhecimento. Não existe amor maior do que dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus disse isso. E ele não quis nada em troca, a não ser que eles reconhecessem, voltassem e fossem religados a Deus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque Jesus foi o único que se preocupou em levar os homens de volta a Deus, sem se preocupar com a religiosidade, sem se preocupar com o misticismo, sem se preocupar com os interesses capitalistas que já estavam entrando em vigor. Mais tarde a burguesia vai acender a isso, o próprio calvinismo vai abrir as portas para o capitalismo. Então nós temos o protestantismo como o preconizador do capitalismo. Por isso que o capitalismo é tão bem-vindo, é tão forte nas igrejas evangélicas, né? Ou nas igrejas protestantes evangélicas. Porque apesar do catolicismo dizer, né, pregar contra a avareza, mas que é avareza maior, que é pompa maior do que a gente vê no Vaticano. Gente, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que o filho do homem não tinha que reclinar a cabeça. E o seu sacerdote me perdoe, quero viver em ouro e não sei o quê, enquanto milhões de pessoas aí vivem dependendo de uma política, né, pão e circo,
que diz que a pobreza foi erradicada do país. Pobreza não. Pobreza vai além de não ter um caviar ou um champanhe francês na mesa. Pobreza também é cultural. Pobreza é quando nós impomos o controle intelectual, quando nós queremos dizer para as pessoas só aquilo que nós queremos que elas aprendam, quando nós tiramos dela a liberdade de pensar, a liberdade de existir, a liberdade de costurar, a liberdade de fazer. Então a religião, ela está muito longe de religar alguém a Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para levarmos a pensar que todas essas brigas que existem hoje, todas essas torturas psicológicas, todas essas torturas de alma, estão porque o homem aqui dentro, onde Deus quer morar, que é na nossa vontade, é na nossa alma, está longe de entender isso. Porque se verdadeiramente entendêssemos, nós seríamos incapazes de causar um mal ao nosso próximo, e muito menos querer ofensivamente obrigá-lo a acreditar nessas coisas, né? Então a gente vai perceber aí que é inquestionável, a partir, né, de alguns estudos, de algumas referências bíblicas aqui, ó, eu vou citar 2 Samuel, então vamos trabalhar com 2 Samuel, nós vamos citar Reis, Oséias, tá, Jeremias também, mas vamos por hora, né? Antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos perceber o seguinte, que é inquestionável, tá? Nos primeiros tempos que os hebreus adoravam a Baal. Na prova, a afirmação direta de si mesmo, Oséias 16, versículo 2. E Yahvé, ele vai dizer, tu me chamarás de Ishi, marido, tá? Marido, homem, macho. A palavra Ishi está literalmente ligada a gênero, no caso, homem, macho, né? E não me chamarás Baal. Mais tarde, nós vamos usar o Baal para se tornar marido. Mas o Ishi, né? Lá atrás na Gênesis vai ser macho e fêmea, Ishi, Ishá, tá? E Ishut seria fêmea. Ele vai colocar Baal como marido senhor, senhor da terra, senhor territorial. Você sabe que cada território tinha ali o seu Deus, o seu guardião, né? Então, ele era o senhor, era o marido, o dono. A palavra mais correta seria dono. Então, Ishi aqui, nós vamos dizer que Deus vai ser o macho, aquele que vai dominar, né? Dentro dessa concepção aqui, ele está dizendo. Então, essa tradução é a verdadeira, não a modificada, né? Agora, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 21, o nome Jeru-Bezete, tá? Que ele vai ser substituído. Itbaal, também está em Crônicas, em 1 Crônicas 8, versículo 33, vai ser chamado Isbosete. Segundo Samuel, capítulo... Aqui tá bem rasurado, aqui eu estou tentando entender, mas pelo que eu vejo aqui é capítulo 2, versículo 8 e 10. Mefibosete, eu não estou usando a Bíblia aqui não, tá, gente? Estou usando só meu resumo. Mefibosete, em 1 Crônicas 8:34, né? Vai também ser chamado Mefibosete, vai ser trocado o nome em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4 também. Agora, Bochete, ou Bochete, que a gente vai falar, significa vergonha ou coisa vergonhosa. O Dr. Donald ressalta em especial que essa vergonha, ela conota vergonha sexual. Então, nós estamos dizendo de um comportamento não masculino, não ishi. Nós estamos falando que o nome de pessoas que foram mudadas na Bíblia porque eles tinham um comportamento homossexual. Então, era chamado de vergonha, o tabu era tão grande que tiraram disso aí. Em Gênesis 2, versículo 25, também nós vamos encontrar essa modificação. Na versão de 1 Reis 8, versículo 25 da Septuaginta, nós vamos perceber que os profetas de Baal são chamados profetas da vergonha. Eu quero dizer para vocês que não só na Grécia, não só na Roma Antiga, mas também no Israel Antigo, o culto a Baal era um culto orgíaco, era um culto fálico. Os sacerdotes rituais, chamados prostitutos rituais, encontrados em todas as culturas. No livro de Manu, nós vamos, por exemplo, ter códigos de ética, códigos também de controle em cima das prostitutas rituais lésbicas. Nós vamos ter dos prostitutos rituais. Por quê? O culto das entidades femininas exigiam que toda prostituição ritualística, a prostituição aqui não é o ato capitalista de vender o corpo por ter um patrimônio ou um dinheiro, mas o ato de se deitar
deitar com o Deus, e se deitar com a deusa. Essa palavra prostituição, ela é muito parecida com um ato de relação sexual. Mais tarde, principalmente na nossa cultura, ela vai ser colocada como ato de vender o corpo, uma profissão do corpo, né, como alguns dizem, né? Mas o Dr. Donaldson, ele diz exatamente, eu estou citando também aqui, gente, eu esqueci de falar, me perdoem, na Enciclopédia Britânica, tá? Essas citações de Dr. Smith, Mr. São da Enciclopédia Britânica. Em Oséias 10, Oséias 4, versículo 10, diz que eles foram para Baal Peor, inclusive no meu blog, Cristiane Tomes Viana, né, .com.br, você vai achar no Blogspot, você vai achar ali um texto dos cananitas, os deuses cananitas, bem legal. Eu vou fazer uma especificação, depois de 10 anos de pesquisa, desses Baalas, desses senhores, para cada nomenclatura, uma designação. E como no hebraico, o nome, a nomenclatura, ela está falando de caráter, de comportamento, você vai entender melhor o que eu estou falando. Vale a pena ir lá, dar uma olhadinha. Cristiane, com CHR, e também 2N, Tomes Viana, blogspot.blogspot.com.br. Você pode estar conferindo essas informações com as referências, tá bom? Então, eles foram para Baal-Peor e se consagraram a Bosete. Então, vamos ver aqui, Bosete, algumas expressões, mas Bosete, nós vamos ver o que? Bosete também, nós vamos perceber que a vergonha aqui é a transliteração para coito anal, tabu, né? Tabu judaico. E tornou-se abominável com aqueles que amaram. Miqueias, capítulo 1, versículo 11, ele diz novamente o termo bochete. Ele vai dizer que você estava nu, ou seja, a vergonha foi exposta. Jeremias 4, 5 diz, pois de acordo com o número das suas cidades, são os teus deuses a ajudar. Mais uma referência poligâmica por se deitar com vários deuses no sentido do hierogamos, mas também politeístas, porque, né, pois de acordo com o número das tuas cidades, são teus deuses, ó Judá. Judá é exatamente aqui a metáfora para o povo escolhido, aquele que não tinha te corrompido com os outros deuses. De acordo com o número das ruas de Jerusalém, tens levantado altares de moralidade, altares para queimar incenso a Baal. Então, vamos ter Baal aqui, um deus masculino, um deus comum em todo o território de Israel, um deus voltado para o culto da prostituição ritualística masculina, e os sacerdotes usavam o falo para poder se juntar a ele, tá bom? Segundo Samuel, para a gente fechar aqui esse estudo, eu vou citar agora 2 Samuel 5, ele vai dizer o seguinte, então Baal-Shahá, né, nós vamos encontrar também em 1 Crônicas 7, 6, a combinação curiosa Baal-Jahá, ou seja, Baal é Yah, como nome de um herói de Davi. Então, até mesmo Davi, ele tinha um emblema de que Baal é Yah, né? Escreve já, mas lê Yah. Por quê? Porque o nome de Deus, para que vai ser mais tarde colocado como tetragramaton grego, Yahvé, na Idade Média, principalmente vai ser disseminado, Yah. Nos mistérios de Eleusis, nas grandes vestais, o canto era feito a Yah. Então, Yah é a entidade que nós conseguimos traçar como a entidade masculina, ou como o Deus masculino mais antigo que veio subjugar a Vênus, a primeira forma de adoração feminina, e ele vai ser adorado, venerado, inclusive no meio judaico primitivo. Depois do retorno da Babilônia, nós vamos ver que o povo de Israel passa a ter um outro conceito de Estado, um outro conceito de prática religiosa, e hoje, na modernidade, nós temos completamente. Talvez hoje os judeus atuais podemos chamar de monoteístas, mas os judeus arcaicos primitivos não eram nada monoteístas, eles eram politeístas e se justificavam como monolátricos, né? O Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você, bem longe. Deixa lá, você me encheu o saco, eu vou derrubar as muralhas de Jericó e vou tomar os despojos, porque o meu Deus tem que sobrejugar vocês. Então tá bom, gente, né? Vamos falar daqui a pouquinho da arca, né? De Kiriat Jearim, né? Que anteriormente era chamada de Bala, né? O local, a morada de Bala, a morada do Senhor. E essas mudanças que Davi foi fazendo até adorar Asherá. E vamos falar
do lindo, maravilhoso, querido, sábio Salomão, um homem que morreu adorando a todos os deuses. Beijo, espero que tenham gostado. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.